falar um pouquinho sobre os ciclos da natureza? Então, à medida que a gente fala sobre esses ciclos, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o nascente e o poente, que é justamente o momento onde o Sol nasce e ele se põe. Só que, à medida que esse Sol ele nasce e ele se põe, parece que ele está se movimentando no céu. Não é bem assim, mas parece. Por quê? Porque a Terra está realizando seu movimento de rotação que nós já vimos. E à medida que ela realiza esse movimento de rotação, que ela está girando em torno dela mesma, ela está ganhando posições diferentes com relação ao Sol. E aí, parece que esse Sol está mudando de posição no nosso céu. Então é justamente isso que nós chamamos de movimento aparente do Sol, porque parece que o Sol está se movimentando, quando, no entanto, ele não está. E aí a gente sabe que o Sol ele nasce no leste e ele se põe no oeste, como a imagem aí, ó, tá mostrando para vocês, certo? Então, o nascer do Sol, que a gente chama de aurora, é o leste, é no leste que acontece. E o pôr do Sol, que a gente chama de ocaso, ele acontece no oeste. Interessante, né? E aí, continuando sobre esses ciclos da natureza, a gente pode falar um pouquinho sobre a orientação pelo céu, né? E a gente pode usar tanto a orientação pela noite quanto pelo dia. Durante a noite, o meio de orientação acaba sendo as constelações, como a Cruzeiro do Sul. Nessa constelação do Cruzeiro do Sul, se você olhar o ponto final dessa constelação, certo? Você vai marcar o que é chamado de sul celeste. E aí você consegue reconhecer os outros pontos cardeais. Se você estiver analisando durante o dia, você precisar se localizar, certo? É possível utilizar o Sol. Já que a gente sabe que o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste, se for durante a manhã, é só olhar a posição que o Sol está e você consegue se localizar. Se for durante a tarde, você vai olhar para o Sol ou localizar o oeste e a partir disso você consegue localizar os outros pontos cardeais, né? Então, por mais que hoje a gente tenha uma série de sistemas de GPS, de celulares que estão nos ajudando, né, até a própria bússola, antigamente esses equipamentos eles eram mais complicados. Então, passou-se a utilizar justamente esses instrumentos, essas formas de elementos naturais para poder fazer essa localização. Interessante, né? Como eles já eram inteligentes para poder observar tudo que estava ao redor. E aí a gente tem, usando esses elementos naturais, né, que a gente encontra ao redor, os primeiros instrumentos de marcação do tempo, que é justamente a clepsidra, o gnomon, o relógio de sol e a ampulheta, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre esses instrumentos, começando pela clepsidra. Então, a clepsidra é também chamada de relógio de água, porque a clepsidra, nós utilizamos, né, eles utilizavam o elemento água para poder marcar a passagem do tempo, porque eles perceberam que à medida que a água ela ia caindo em conta-gotas, ela tinha uma queda frequente. Então, o mesmo tempo sempre acontecia para que essa conta-gota acontecesse. Então, eles começaram a executar alguns cálculos e perceberam como marcar o tempo a partir disso, certo? Então, foi evoluindo, tiveram vários instrumentos de clepsidra, né? Essa imagem que eu mostro aí para vocês é um exemplo, mas vocês vão encontrar vários pela internet. Pode lançar aí clepsidra, que vocês vão ver um monte de imagem, certo? Fica a dica, inclusive. O gnomon, ele usa como elemento o sol, certo? E aí ele usa um instrumento, uma haste que vocês estão vendo aí, ó. Essa haste, ela gera uma sombra, né, a partir do sol, do movimento desse aparente do sol. E aí, a partir dessa sombra, era verificado mais ou menos essa passagem, certo, do tempo. O gnomon foi um dos primeiros relógios, né, usando o sol que surgiu. A evolução desse gnomon foi justamente o relógio de sol. Então, os dois usam como elemento o sol, certo? Agora, o relógio de sol, por ser uma evolução desse instrumento, ele acaba tendo um pouco mais de precisão nessa marcação das horas, né? Então, o instrumento que antes era uma haste que ficava em pé, agora ele passa a ficar inclinado, certo? E nós temos a marcação das horas aí, né? Nesse instrumento que vocês estão vendo aí. Então, um círculo
onde existe números, certo? Indicando a passagem das horas, né? E por último, desses instrumentos antigos, nós temos a ampulheta. Então a ampulheta usava como elemento a areia, certo? Usa até hoje, na verdade. E aí eu tenho dois recipientes cônicos interligados, onde a areia fininha vai caindo, certo? Numa frequência constante. E a ampulheta, ela tem um detalhe interessante. Ela é fabricada de acordo com a necessidade. Então, nós temos ampulheta de 1 minuto, ampulheta de 2 minutos, de 1 hora. Então, o tamanho dela é para contar tempos específicos. Então, ela acaba sendo um excelente cronômetro, né? Do que, na verdade, uma marcação de horas. Mas foi um instrumento, né, que trouxe uma importante informação, uma importante forma de marcar tempo para a época. Hoje a gente sabe que tem vários tipos de relógio, inclusive o relógio atômico, que é um dos mais precisos, né? Na verdade é o mais preciso. Então, relógio de pulso, relógio digital, né? Então a gente tem forma de marcar a hora de forma muito precisa, de vários meios. Mas antigamente, né, os elementos naturais, aquilo que se encontrava ao redor, era o que era utilizado. E aí a natureza sempre ajudando a humanidade, certo? Então, esse fica o vídeo para vocês sobre o ciclo da natureza, certo? Beijo, até a próxima, hein?